Olá a todos, o meu nome é Alice Kink e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história em relação ao meu diagnóstico de TDAH. Eu vou me focar hoje no vídeo, vai ser contando o meu relato, a minha história com o transtorno. Então eu vou começar na minha infância. Sempre fui uma criança que gostei muito de estudar, tirar boas notas era algo importante para mim, então eu estudava muito, me dedicava muito. Em alguns anos da minha escola, da minha vida, eu fui uma das melhores alunas da classe, mas eu tinha total noção de que eu tinha que fazer o triplo do esforço dos outros alunos para conseguir tirar essas notas, para conseguir aprender. E a minha retenção do conteúdo, né, do que eu tinha aprendido era muito baixa. Eu sempre tive essa noção de que a minha memória era muito ruim. Então eu estudava muito para uma prova hoje, fazia a prova, amanhã eu já não lembrava de mais nada. Tanto é que eu lembro de muito pouca coisa que eu aprendi na época da escola. Muito pouco mesmo, assim, é assustador o quanto eu lembro pouco dos aprendizados. Mas como eu era uma criança que conseguia ir bem na escola e até me virar bem sozinha, sem ajuda, sem professor particular, nada disso, era eu estudando sozinha mesmo, eu não fui diagnosticada na infância. Eu também nunca fui aquela criança extremamente hiperativa, que não consegue parar quieta. Não, eu conseguia sim, parar quieta, ficar horas desenhando, assistindo TV. Eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, então isso também não foi um problema na minha infância nem na minha adolescência. Então eu sabia que era difícil para mim, mas eu conseguia. Conforme eu fui crescendo, eu já sabia que tinham pessoas próximas a mim, da minha família, que tinham TDAH, mas eu nunca me aprofundei no tema. Eu sabia que eu era diferente da maior parte das outras pessoas, mas eu não sabia exatamente por quê, né, qual que era o motivo disso. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a minha maior dificuldade era ter consistência em relação ao trabalho. Então, primeiro eu trabalhei em várias coisas diferentes. Fui desde garçonete, babá, né, na minha adolescência. Eu sempre gostei de trabalhar. Fazia coisas manuais em casa, fazia bolo, saía para vender. Não por uma necessidade, mas porque eu queria ter meu próprio dinheiro. Eu gostava de trabalhar. Mas eu percebia que eu não conseguia ficar muito tempo na mesma coisa. Eu ia pulando de galho em galho. Quando chegou na época de escolher a faculdade, eu pensei em 1 milhão de opções. Eu queria fazer várias faculdades diferentes e ao mesmo tempo não me via trabalhando por muito tempo em nada. Então, primeiro eu cursei gestão ambiental e logo eu vi que tinha muita química e aí a matemática, a parte exata sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Então eu larguei a faculdade e depois eu quis fazer psicologia, que é um tema que até hoje me interessa muito, e acabei fazendo administração. Mas até hoje eu sinto que eu queria fazer muitas faculdades diferentes e que eu vou pulando de galho em galho, sabe, nos meus interesses. E até que eu comecei a trabalhar com conteúdo e com atendimento online, como cam girl e com conteúdo adulto, por escolha, porque eu amo, porque eu faço a minha vida é o BDSM, enfim, vão ter outros vídeos sobre isso. Então não foi por falta de opção, não foi por pressão, nada disso, foi por escolha. Eu passei muitos anos tentando me encontrar, fazendo outras atividades. Eu fiz um monte de coisas diferentes. Trabalhei com web design, trabalhei com administração mesmo, trabalhei com contabilidade. No fim, a minha dificuldade era com matemática, mas hoje em dia eu amo contabilidade. Então, eu trabalhei com diversas coisas e onde eu me encontrei e sou feliz e realizada até hoje é trabalhando principalmente focada no público BDSM fetichista. Mas enfim, até quando eu encontrei o meu trabalho, né, ideal para mim, que é aquilo que eu amo, que me motiva, que me move, mesmo assim mantinha dificuldade em ter consistência naquele trabalho.
Então faz 4 anos que eu faço atendimento como cam girl e faço algumas vendas esporádicas de conteúdo, né, exploro, essa criação de conteúdo, mas eu nunca consegui me focar em alguma coisa. Então, eu comecei curso de para ensinar outras pessoas sobre coisas que eu tinha aprendido como cam girl. Eu escrevi o curso inteiro, comecei a gravar, no meio das gravações eu desisti, mudei de ideia, já não queria mais. Eu comecei uma série de porn vlogs no Pornhub. Fiz 2 ou 3, aí depois eu só gravava e já não mais editava, ou se editava não postava, e aí já desisti, já quis passar para outra coisa. O meu trabalho como cam girl, eu tento botar uma rotina de trabalho e acabo sempre, por mais bem que faço o trabalho para mim, e é incrível, sou muito feliz, eu sempre acabo mudando de foco, ficando desmotivada. E essa dificuldade de organização sempre foi uma pedra no meu sapato, assim. Então, nesses 4 anos, eu tentei muitas estratégias diferentes, tentei organizar minha rotina de várias formas diferentes, mudar a alimentação, terapia, várias coisas, e parecia que nunca ia para frente. Pois bem, no meio do ano passado, em 2023, eu conheci uma menina que a gente começou a conversar, assim, uma amiga. E eu percebia que e quando eu falava assim: "Nossa, você é muito parecida comigo nisso". Então ela falou: "Sim, eu sou assim por causa do meu TDAH". Aí eu falava: "Nossa, mas isso aqui a gente é muito parecida". Daí ela fala: "Eu sou assim por causa do TDAH". E eu fiquei: "Nossa, será que eu tenho TDAH?". Porque as semelhanças eram, assim, absurdas. E ela tem o diagnóstico desde criança, então ela sabe muito sobre isso. E aí eu fui procurar então, uma clínica especializada em TDAH para passar com uma psiquiatra, para fazer a avaliação. Na primeira consulta ela me avaliou, foi uma consulta de quase 3 horas, e tiveram testes antes e testes depois também, mas na primeira consulta ela já falou que com certeza eu tinha TDAH. Eu não fiquei satisfeita com esse resultado e fui procurar um teste neuropsicológico com um neuropsicólogo que tivesse experiência com TDAH. E fiz o teste, eu fiz a bateria mais longa, tinha opção de 7 ou 10 testes, eu fiz a de 10, fiz todos os testes, e esses testes, o teste neuropsicológico, ele pega outros transtornos também, e deu que eu sou puramente TDAH, do tipo combinado, né, existe o tipo, predominantemente hiperativo, predominantemente desatento e o combinado. Então eu tenho nível médio de desatenção, nível médio de hiperatividade, mas a minha hiperatividade não fica tão evidente. Eu tenho sérios prejuízos na memória e em ter foco. Pois bem, esse a dificuldade de inconsistência no trabalho era o que mais me incomodava. Mas eu não conhecia o transtorno ainda, então eu não sabia o quanto isso podia me afetar e no que ele podia me afetar, né, quais outras áreas da vida ele podia estar me afetando. Então eu, nossa, me enfiei de cabeça, usei todo o meu hiperfoco do TDAH para estudar o máximo que eu pude, ver o máximo de relatos que eu pude sobre TDAH ao longo desse período, né, agora tem uns 6 meses, um pouco menos, do meu diagnóstico. E estudando, eu fui vendo que o TDAH ele é um transtorno que ele afeta todas ou praticamente todas as áreas da vida, né. Então, eu tenho prejuízo em memória, de lembrar coisas que eu passei com outras pessoas, momentos, desde momentos importantes até, detalhes de coisas que a gente viveu, filmes que eu assisti, séries que eu assisti. Tenho prejuízo na memória de, alguém me falar alguma coisa agora, e deu 5 tipo: "Ah, vamos fazer isso aqui", ou "A gente precisa fazer isso aqui", eu falo: "Não, beleza, eu vou fazer". 5 minutos depois eu esqueci, eu deletei. Ou alguém me falar: "Isso aqui é importante, não esquece". Deu 10, 15 minutos ou um dia, eu esqueci. Por exemplo, a chave de casa, eu não posso deixar ela, na porta, porque senão
quando meu dono entra, ele tenta abrir e aí pode quebrar, ela dá uma travada. Então tem que sempre tirar a chave. E eu lembro disso. Todo dia ele é muito paciente, ainda bem, ele é um fofo. Todo dia ele pacientemente fala: Alice, lembra a chave, daqui a pouco vai quebrar. Enfim, e é muito difícil de eu lembrar esses pequenos detalhes. Mas eu não sou do tipo que esquece onde deixou chave, carteira, celular. Eu não sou do tipo que fica perdendo as coisas. Muito raro perder alguma coisa. Eu sou bem até neurótica, assim, com tentar lembrar de tudo onde está sempre. Não esqueço também data de pagamento de conta, essas coisas assim mais importantes. Eu ainda bem não esqueço, minha memória funciona para isso. Mas assim, tenho sérios prejuízos então na memória. A impulsividade, que é uma outra característica do TDAH, eu tenho um problema muito grande de impulsividade. Eu falei impulsividade ou hiperatividade? Ó, não lembro. Vou ter que assistir o vídeo depois. Então, eu tenho sérios problemas de impulsividade. Eu tenho uma impulsividade com compras, mas é bem leve. E não é com compras assim, roupa, sapato, mais coisas que realmente são necessárias, assim, para casa, mas às vezes me dá uma impulsividade, eu quero resolver todas as coisas da casa de uma vez só, ou de trabalho, e eu vou lá e quero comprar tudo, sabe? Tenho impulsividade com relacionamentos. Então, se um relacionamento aconteceu uma coisinha, eu já acho que aquilo não vai dar certo, já quero terminar, já quero cortar laços com as pessoas, porque aquilo ali então não vai dar certo. Ou impulsividade na hora de falar. Então, eu falo muito rápido, falo tudo que me vem à cabeça, muitas vezes deixo as pessoas constrangidas. Não que isso seja um grande problema para mim, mas às vezes eu realmente sou muito sem noção em um ambiente que eu não queria. Eu vejo que eu não tenho controle da minha fala. Tenho um alto nível de ansiedade, mas principalmente em cutucar minha pele, cutucar assim o cantinho da unha. Vivo me espremendo cravo, espremendo espinha. Espinha que nem existe, né? Eu vejo um pontinho, já quero espremer. Tenho uma mania também, tem um nome para isso, que é ficar arrancando o pelinho da sobrancelha. Já tive épocas que eu não tinha sobrancelha daqui para cá. Aí uma ansiedade em relação a não conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Então essa é uma ansiedade muito característica do TDAH. O TDAH, ele geralmente fica ansioso porque ele quer fazer muitas coisas e ele não consegue. E aí, isso eu estava estudando até ontem, chama procrastinação crônica. É muito diferente da preguiça. Na preguiça, você escolhe não fazer aquilo que você tinha planejado fazer ou que você sabe que é importante, mas você escolhe em detrimento de outra atividade que você está mais afim de fazer naquele momento. Mas se você realmente precisa fazer, ou se você pensar, não, não, mas eu vou fazer, você consegue levantar e fazer. A procrastinação crônica do TDAH é como se você estivesse travado, completamente travado. Você não consegue agir. Você não tem dopamina, né? Dopamina, que é o hormônio, o principal hormônio que falta no TDAH. Você não tem dopamina o suficiente. É o hormônio responsável pela ação. A dopamina, você tem dopamina, é o que faz você ter a ação de, por exemplo, gravar esse vídeo, que é um vídeo que eu quero gravar há muito tempo. E eu estava sem dopamina o suficiente para fazer isso, para montar o tripé, botar o celular e dar o play. Ou para dopamina suficiente para fazer xixi. Muitas vezes eu fico com dor na bexiga porque eu não tenho dopamina suficiente para ir até o banheiro, ou para tomar um copo de água, ou para comer. Então é muito grave essa procrastinação crônica. Então, muitas vezes eu amo meu trabalho, eu quero trabalhar, eu sei da importância do meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho que eu escolhi, que faz sentido para mim, que tem tudo para eu fazer, mas eu não consigo fazer,
porque eu não tenho dopamina o suficiente para sentar na frente do computador, abrir o computador, dar o play, entrar no site, falar com as pessoas, fazer meu trabalho. Eu não tenho essa dopamina. E aí vem essa ansiedade, que é o sintoma que eu estava falando, né? A ansiedade é devido a essa procrastinação crônica e você vê que você não está conseguindo realizar muito daquilo que você planejou. Então você pensa, você faz todo um planejamento. Ah, amanhã eu vou acordar, vou fazer atividade física, vou me alimentar e vou trabalhar. É uma meta realista, não é algo que vai te fazer mal, tá tudo bem, tá tudo certo, e mesmo assim, chega o outro dia e você não consegue fazer. E fica nesse travamento. E a única coisa, muitas vezes, que eu consigo fazer é rodar o scroll. Mas não porque eu quero rodar o scroll do Instagram ou do YouTube. É porque e eu consigo parar de rodar o scroll. Eu não fico presa naquilo. Mas se eu paro de rodar o scroll, aí eu fico me torturando mentalmente. De, nossa, você é um lixo, nossa, você deveria estar fazendo e não faz, nossa, assim você não vai pra frente, nossa, você não vai conseguir pagar as contas. Nananã, nananã, nananã. Então, muitas vezes, rodar o scroll é o que me salva nesses dias que eu travo. E essa procrastinação crônica, ela vai atrapalhando várias áreas da vida e deixando muito ansioso. Então, essa falta de dopamina, que é a essência, né, do TDAH, no TDAH a gente tem falta de outros neurotransmissores, mas principalmente da dopamina, é o que leva a gente à impulsividade para ir atrás de coisas dopaminérgicas. Por exemplo, festas, drogas. Ainda bem que eu não uso nenhuma droga, só fumo cigarro de tabaco. Mas assim, eu entendo quem acaba indo, né? Tem muitos casos de TDAH que acabam caindo nas drogas, porque tá faltando essa dopamina. E as drogas dão muita dopamina. O cigarro, ele também dá dopamina. Por isso que é muito comum, a incidência é muito grande na população de TDAH, o vício no cigarro, né? Na nicotina. Então, por essa falta de dopamina, tu acaba tendo a impulsividade de comprar outra coisa que dá dopamina. Se expor a situações de risco, dirigir uma velocidade acima, esportes radicais, mas de uma forma não segura, enfim. Então, tá tudo interligado. A falta de dopamina interliga, é o motivo da impulsividade, é o motivo da procrastinação crônica. Então, você não consegue fazer aquilo. E é o motivo da ansiedade, muitas vezes, por não estar conseguindo fazer o que você quer. Enfim, e aí isso vai afetando todas as áreas da vida. E muitas vezes falta dopamina, no meu caso, principalmente para escovar os dentes, para passar fio dental, sabe? Eu tenho uma genética muito boa para dente, porque se dependesse de mim, meus dentes já teriam caído, sabe? Eu chego a escovar, às vezes, um dia sim, um dia não, meus dentes. E isso é extremamente nojento, escroto, e faz muito mal, mas isso é um problema na população com TDAH, tem muito mais cárie, muito mais gengivite. E até tenho que ir no dentista, vou tentar ir semana que vem. Porque uma vez por ano, de 6 em 6 meses, eu tenho que limpar direito, né, os dentes no dentista, porque eu realmente não consigo, né, ter uma higiene bucal como pede, né, os dentistas, que é escovar 3 vezes por dia, passar fio dental todos os dias, tipo, isso é impossível para mim, eu não tenho essa dopamina, impossível. Então, antes de eu saber do diagnóstico, eu me culpava muito, muito, né, eu me sentia um lixo, eu pensava que eu era preguiçosa, que eu não estava me esforçando o suficiente, que se eu me esforçasse mais um pouco ia, mas que eu não tinha foco, que eu era impulsiva, que eu falava demais. Eu falo demais, de fato, mas eu me culpava muito por essas coisas, essa falta de controle, de autorregulação. Depois do meu diagnóstico, saiu o peso de toda essa culpa ser minha, de eu ser preguiçosa, de eu ser incompetente, mas veio o peso de eu ter um transtorno mental incurável, né? E é com isso que eu tô aprendendo a lidar. Saber
muitas vezes eu me sinto muito deficiente agora. E saber que eu sou assim, que o meu cérebro ele foi construído assim. Eu sou TDAH, eu vou ser sempre TDAH. É um peso muito grande, porque o peso de eu ser incompetente, eu poderia mudar. Eu podia me tornar uma pessoa competente. Na minha cabeça existiam alternativas, só que eu ainda não tinha descoberto qual o método perfeito, enfim. Agora, o TDAH não. Eu vou ter isso para sempre. E vai ser esse o meu desafio para sempre. Os sintomas eles podem ser atenuados, sim, através de medicação, psicoterapia, alimentação saudável, atividade física, organização, mas não é curável. E esse é um peso muito grande que eu ainda estou aprendendo a lidar, a aceitar, né, o diagnóstico. Pois bem, depois que eu tive o diagnóstico, começaram a tentativa das medicações. Gente, acertar a medicação, pra mim, tá sendo ainda a parte mais difícil. Eu comecei testando a Ritalina, 10 miligramas, de curta duração. Saúde. E eu tive um pico muito grande, me deu diarreia. Eu fiquei falando igual uma matraca, coração acelerado, suando e não me senti mais focada. E eu falei que eu tive diarreia? Bom, tive diarreia durante horas. E quando caiu o efeito, eu fiquei no buraco, assim, deprimida, mal, blá, horrível, péssimo. Depois eu experimentei o Concerta, 18 miligramas, que é a dose mínima, e eu tive um efeito bom. Eu comecei a me sentir mais focada, mais organizada mentalmente, menos impulsiva, mas tirou completamente meu apetite e deu repulsa à comida. E ainda para trabalhar, sentar e fazer coisas que eu precisava me concentrar no computador, que exigiam do meu mental, eu não estava conseguindo. Então eu conseguia me organizar para coisas mais práticas, atividade física, cuidar da casa, alimentação, mas eu não estava conseguindo ainda trabalhar. Então a minha médica aumentou para 36 miligramas do Concerta, e aí deu super certo. Super certo. Eu virei um avião, assim. Conseguia fazer tudo, bem organizada. Tinham dias ainda de travamento, né? Essa procrastinação terrível, assim, muito travo, mas muito mais raros do que antes, que era praticamente todos os dias. Só que, depois de umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas, me deu sintomas hormonais terríveis. Que eu percebi que eram associados à queda de testosterona. Só que eu já faço reposição de testosterona há anos, porque eu tenho uma deficiência de testosterona. Então, não tinha como. Eu até que tentei colocar mais testosterona, mas não estava funcionando. E aí eu fiquei com uma tristeza absurda, sem motivo, me sentindo um lixo, meu peito doendo muito e a minha libido inexistente. Aí eu parei com o remédio durante uma semana, que eu fiquei no buraco, muito mal. Quando eu voltei a ficar bem, eu voltei com o remédio. Deu 3 semanas, buraco igual, muito mal. Aí não é TPM, porque eu já tirei meu útero, né? Eu fiz a esterectomia total por conta da endometriose. Então eu não tenho mais TPM há bastante tempo. E não deu mais 3 semanas, deu mais 2 semanas. E aí eu fiquei mal de novo, hormonalmente. Mais 2 semanas eu fiquei mal. Aí eu dei um intervalo de 2 semanas, aí eu tentei várias vezes, de vários jeitos. Aí comecei a tentar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não.
E aí melhorou, mas o meu sono estava ficando cada vez pior. Estava tendo muito pesadelo, dificuldade para pegar no sono. Acordava, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Muito mal mesmo. E tentei de várias formas e eventualmente demorou mais para acontecer esse buraco hormonal. A última vez demorou quase 2 meses para dar esse buraco hormonal, mas semana passada me deu de novo. E aí, quando me deu o primeiro buraco hormonal, eu tentei o Venvance, de 30 miligramas, que é a dose mínima em cápsula. Aí eu tomei uma cápsula no início do dia e passei muito mal. Parecia que alguém tinha desligado o meu cérebro. Ficou em branco, assim. Eu fiquei mais travada do que eu jamais fiquei em toda a minha vida. Passei muito mal o dia inteiro, assim, uma sensação de que eu tava derretendo. Eu não conseguia pensar em nada, não conseguia concluir um raciocínio. Sem fome, sem sede. Totalmente imprestável. Imprestável. Aí eu fiquei com muito medo do remédio, muito medo. Aí eu comecei a pesquisar sobre o Venvance e vi que uma psiquiatra falando que dá para fracionar o remédio. E aí é só você botar um pouquinho do pó na água e fracionar. Ela falando que às vezes o de 30 é muito forte para algumas pessoas. Eu pensei, nossa, é meu caso, né? O de 30, que é a dose mínima, foi muito forte para mim. Então, que é melhor fracionar essa dose. Então, eu abri a cápsula, botei bem pouquinho na água e fui de pouquinho em pouquinho, sabe? Aí, no primeiro dia, eu tomei o equivalente, eu acho, a umas 10 miligramas. Eu fiquei me sentindo muito bem, muito em paz, uma paz assim incrível. Eu tenho muito medo também de várias coisas aleatórias que eu atrelava, tipo um transtorno de estresse pós-traumático, mas nunca fui diagnosticada com isso. Então eu tinha medo, por exemplo, de andar de moto, sendo que eu tenho moto, morria de medo. Qualquer pessoa que anda perto de mim eu já acho que vai ser assaltada. E mais uns medos aleatórios. E aí eu senti que eu não tava mais com medo, que eu tava tranquila, que eu tava em paz. Controlou muito minha impulsividade. Então eu consegui organizar mais meus pensamentos antes de falar. Não que eu tenha começado a falar menos, mas eu acho que diminuiu até um pouco o ritmo que eu falo. Mas eu não consegui trabalhar. Fiquei bem travada para trabalhar. Eu vim aqui abrir o computador e não sabia o que fazer. Como se meu cérebro não conseguisse criar uma linha de raciocínio do que fazer primeiro, do que fazer depois. Se alguém viesse falar comigo, foi péssimo. Então eu tentei fracionar ao longo do dia. Então primeiro tomar uma dosezinha, né, uma colherzinha, e aí depois, antes de trabalhar, 2 horas antes, tomar mais um pouco. Também não adiantou, e aí eu aumentei um pouco a dose, devo ter tomado umas 15, quase, umas 15, 18 miligramas. E aí eu fiquei pior. Aí o travamento veio com mais força. Eu não conseguia fazer nem coisas básicas. Enfim, mas eu fiquei muito em paz. O meu sono foi maravilhoso. Eu nunca tive sonhos bons na minha vida toda. Comecei a ter sonhos bons. Acordar bem disposta, apesar de dormir pouco, porque eu durmo. Tá? Eu comecei a dormir só 6 horas. Eu acordava bem disposta. Não demorava para pegar no sono. Não ficava com sono leve, então não acordava a noite toda. Então, o Venvance me ajudou em muitas coisas mesmo. Redução da ansiedade, em vários sentidos, mas não me ajudou a trabalhar, né? A fazer coisas mais complexas. Então, hoje eu tentei fazer o quê? Tomar o Venvance e depois, um pouco
um pouco depois do meu horário de trabalhar, quando eu vi que realmente não ia funcionar só o Venvance, eu tomei um pouco menos de meia Ritalina, ou uma meia Ritalina. E aí, finalmente, eu consegui voltar a pensar. Sério, bizarro, assim, quanto eu não sabia, antes de começar a tomar medicação, que eu não pensava com clareza. E com o Concerta, eu aprendi que o que que era pensar com clareza. E eu estava muitos dias sem Concerta, muitos dias sem pensar com clareza. E o Venvance me deu paz, tranquilidade, diminuiu a impulsividade, mas não me deu clareza mental. Não me deu motivação para trabalhar, de fato, para concentrar no que eu precisava fazer para coisas mais complexas do que lavar uma louça e ir na academia. Isso eu tô conseguindo fazer com o Venvance. Mas para coisas um pouco mais complexas, que exijam mais do meu mental, da dopamina mental mesmo, ele não resolveu. Mas aí quando eu tomei a meia Ritalina, que é o mesmo princípio ativo do Concerta, aí eu comecei a voltar a pensar. Só que como é um transtorno, é um dia de cada vez. Eu não sei o que... Tô aqui mexendo no computador, que tá me distraindo. Eu vou fechar aqui a tela. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei as consequências que esse medicamento, que essa combinação de medicações vai me trazer. Porque toda medicação vai ter efeito colateral, mas também viver sem a medicação tem um monte de efeito colateral. Eu tô com medo do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo o Venvance tá segurando meu medo, então eu tô meio good vibes. Mas eu não sei o que vai ser meu dia de amanhã. Não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo. E eu não sei se eu vou conseguir fazer outras coisas de trabalho que eu preciso fazer. Sabe, eu sinto que o meu TDAH me afeta muito porque eu trabalho sempre vivendo numa eterna incerteza. Todo mundo, né, vive uma eterna incerteza, né? Para morrer basta estar vivo, tananã. Mas com o meu transtorno eu sinto que é uma incerteza do que meu cérebro vai fazer comigo amanhã. O que esses remédios vão trazer de consequências para mim amanhã. E aí eu vou ter que parar o remédio, eu vou ter que mudar de medicação, vou ter que mudar de terapeuta, que eu tive que mudar um monte de vezes. É muito difícil encontrar psicólogos que realmente saibam lidar com o meu estilo de vida e com o que eu trabalho, sem julgar. Tive que mudar de psiquiatra por outros motivos, né? Pessoas que não estavam me dando suporte que deveriam, mesmo pagando caro para isso. E todas essas mudanças me afetam muito, porque já é difícil me concentrar, já é difícil eu ajustar a dose do remédio certo, eu ter um ambiente de organização sozinha, aí quando tem profissionais ainda que me prejudicam, aí tudo fica muito pior. Mas enfim, o que eu tava falando eu não sei o dia de amanhã. Então, hoje eu tô feliz, porque esse teste do remédio parece promissor. Então, o Venvance está me ajudando em algumas áreas e a Ritalina está me ajudando em outras. E eu quero ver como que eu vou estar amanhã. E trazer, se eu estiver bem, eu não quero prometer nada, nem para mim mesma, nem para vocês. Mas quando eu estiver bem, quando eu sentir no meu coração, trazer para vocês mais vídeos de como que tá sendo o tratamento. Agora eu tô ficando cansada, já está amanhecendo. Eu troco o dia pela noite por causa do meu trabalho, né? O público é muito melhor de madrugada e também eu sinto que é o melhor para mim nesse momento. Como TDAH, durante o período que eu tenho que trabalhar, seja de madrugada, para não ter distrações. Isso não faz bem para a saúde, trocar o dia pela noite. Então, eu não quero fazer isso para sempre, mas nesse momento está sendo muito bom e importante para mim. Então, já está amanhecendo, quer dizer que é hora de eu ir dormir. Espero que esse vídeo tenha ficado organizado,
minimamente possível para um TDAH. E que isso sirva para mim também como um registro de como que estava meu tratamento, minha cabeça, no ano de 2024. E depois, com certeza, assistindo esse vídeo, eu vou lembrar de mais um monte de coisa que eu esqueci de falar. E vou falar em outros vídeos, mas eu acho que por hora tá bom. E essa foi a minha história com o meu diagnóstico e transtorno e tratamento de TDAH. Meu nome é Alice Kink e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!